Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo, LG, e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast, vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. Primeiro, tenho que agradecer demais a presença dele aqui. Eu tenho o nome dele anotado no meu WhatsApp como Mestre Ferretti. Não sei se ele lembra a primeira vez que a gente teve um contato. Foi lá em Gramado, num treinamento de liderança. E a partir dali a admiração só aumentava. E recentemente a gente teve um bate-papo pelo WhatsApp também, conversando sobre coisas. Foi uma mensagem do tipo: oi, tudo bem? Como é que estão as coisas? E num determinado momento dessa nossa conversa, a gente acabou indo para uma discussão bastante interessante e que eu vou replicar aqui para vocês que estão nos ouvindo. Primeiro, a gente fala da importância da questão da educação e da formação. E aí o Paulo dizia assim: entendo que o cenário mudou. E entendo que gestão financeira e racionalização de processos serão prioridades. O desenvolvimento humano e o desenvolvimento humano a partir dessas adequações, ou seja, da gestão financeira, racionalização de processos, que ele acabava de comentar. Atendimento, venda, qualidade voltarão num segundo momento. A gente está numa fase pragmática. Mas, cara, com uma perda emocional enorme, que como levar organizações e pessoas a performar numa condição tão frágil, e depois ele diz: ainda estou buscando respostas. Nós também, Paulo, nós também estamos buscando respostas para isso. E aí eu respondia para ele que, obviamente, eu pensava que tudo isso passava pela liderança, mas não vendo a liderança como heroína, como sendo o único que carregará nas costas a salvação das equipes ou das empresas e das organizações. E aí ele completa dizendo que teríamos que quebrar esses paradigmas. Nós temos vários tipos de liderança e estilos também. Não adianta tentar consolidar somente o líder carismático, o super profissional. E aí, com aquela pitada ácida que o Paulo sempre faz, cansado da abordagem da construção vinda do comercial, né? E aí, com muita motivação, pouca empatia, quase nada de método e conteúdo de fato. E método, Paulo, método é que o Rafael a gente tem discutido desde o ano passado, por isso que veio brilhar a nossa conversa nessa noite, que vem muito a fortalecer também o Inspirando Hospitalidade, porque também passa pelas reflexões de liderança, da maneira com o olhar que devemos ter para o processo de liderança. E aqui a gente não está para agradar ninguém, a gente levanta a bola, discutimos aqui, como a gente também já trouxe em outro episódio, professores, né, o mestre lá, o doutor Marcelo Charelli Melito, a gente provocou bastante a discussão com ele, e a gente também está trazendo você também, que tem um olhar muito forte acadêmico, mas também vive a prática, e também que constrói os processos através da prática. Então, seja muito bem-vindo, passo a palavra a Rafael, que fará aqui a sua introdução. Calma, segura o coração, vai pensando que vou deixar para o Rafa aqui. Então, que você falou do Paulo, né, cara, e fala tudo isso, que pra gente é muito natural, né, LG, a gente vem falando dele e no nosso dia a dia, né, mas eu preciso apresentar ele para as pessoas, cara, a gente precisa fazer essa conexão, né, então, pra gente, né, o Paulo é um mestre, um professor, um consultor da área de hospitalidade e um expert na gastronomia que há muitos anos desenvolve pessoas através de treinamentos comportamentais, técnicos, né? Então ele sempre está à frente quando se fala em gestão de negócios da gastronomia. Poucos sabem, mas acho que nem ele. Mas foi com o Paulo que eu tive a introdução ao mundo dos vinhos, ao conhecimento, né? Há mais de 20 anos na faculdade. E com a consultoria Lagar a gente veio se reconectar, vem trazer o Gustavo junto para isso. E, cara, muito bem-vindo, obrigado por estar com a gente. O microfone é todo teu, Paulo Ferretti. Meus amigos e colegas, conseguir conjugar esses dois status em uma pessoa já é difícil. Quando a gente faz esse triunviratum aqui, aí fica quase insuportável para as outras pessoas.
E por que eu começo com a provocação? Porque só quem está na estrada da profissionalização da hospitalidade sabe quão árdua ela tem sido, né? Nós nos encontramos, e se a gente pudesse fazer um filmezinho ou um documentário para as novas gerações, depois dessa introdução, a gente ia fazer um corte psicológico, né? Aquele corte cronológico de volta para, eu não vou falar, a década de 90 do século passado. Calma. E as pessoas são muito solícitas, todos muito jovens, continuamos jovens, mas éramos mais do que jovens, eram quase crianças, todos nós. E a gente, olhando agora, né, a gente exercia hospitalidade, né? Então, esses profissionais que estão aqui conversando comigo tinham uma característica que a gente não presta atenção quando tem espontânea, que era interesse e simpatia. E aí tudo fica fácil, né? Eu vou dizer que tudo fica muito mais fácil quando na comunicação ocorre essa intersecção de interesse e simpatia. E sempre tiveram isso. E são tão poucas, mas tão profundas, tão poucas perto do que a gente pode, né? As nossas conversas do ano passado para cá, mas elas eram conversas de urgência, eram conversas de necessidade de conexão com os pares, né? Porque o estranhamento tá aí, né? O estranhamento é pandêmico também, né? Nesse mundo VICA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí, nesse recorte daqueles jovens, né, que exerciam hospitalidade. O que a gente exercia? Hospitalidade, gente. Outro dia, eu discutia com as minhas filhas jovens, né, sobre a questão da arte, da música, por exemplo, e do cinema. Quando que a música e o cinema deixaram de ser arte e viraram entretenimento? O Chico Buarque fala disso também há um tempo atrás, e eu não quero trazer essa comparação como um fardo ou como era melhor antigamente. Não. É desse mundo que muda, né? Então, a hospitalidade, ela é muito mais relevante hoje. Só que, em contrapartida, ela é muito menos exercida, né? Porque você não vai enlatar a hospitalidade, né? Hospitalidade é um conceito amplo. A gente pode usar a compreensão na língua inglesa para o norte-americano do hospitality como setor. Mas quando eu vou para o hospitality europeu, ele é um conceito, ele não é um setor. E ambos funcionam, né? E isso que é muito bacana, né? E aí, a LG falava que nós nos reencontramos em Gramado para uma reunião de liderança, e eu diria, não só de liderança, isso aconteceu em 2015, como aconteceu com liderança e inteligência emocional. Uma palestra dificílima pelo naipe do pessoal, e porque cortaram 2 horas da palestra, 3 horas antes da palestra. Como condensar inteligência emocional? Que presente. Mas, e ali também, né, eu estou fazendo recortes, né, de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, ou de 7 anos atrás, e a gente tentando entender esse setor da hospitalidade e o quanto o conceito descolou do setor. Talvez esteja ainda meio sideral, né? Eu tô taxiando no estratégico ou mais no amplo, porque eu acho importante a gente trabalhar conceito, e vocês sempre me permitem isso, vocês incentivam, né? Então, é muito bom quando existe essa empatia. E empatia aí não é palavra da moda, né? Empatia é a capacidade biológica, antes de mais nada, né? Cognitiva, neurosensorial do neurônio espelho, de jogar para a observação em quem está na minha frente, tentar compreendê-lo, voltar e se posicionar quanto a isso, né? Isso é uma habilidade que a hospitalidade exige, e a liderança, que é o briefing principal, eu acho que aonde o caldo vai entornar,
necessita desesperadamente na nossa área, né? Acho que no mundo todo, mas na nossa área fortemente. E por que fortemente? Porque no decorrer de 3 décadas que eu acompanho profissionalmente a hospitalidade, eu sinto que o tema é mais debatido, mas a ação deixou de ser espontânea. Fico preocupado com isso. Excelente reflexão, Paulo. Excelente ponto aí, hein? Já está anotado aqui nos meus posts para a gente voltar nele depois. Eu acho que teve uma provocação da provocação que a gente fez aqui no Esquenta, né? Que as últimas conversas com o Rafael e com a LG, elas terminaram com perguntas. A gente não fechou nenhuma das nossas conversas. O que eu entendo que além de natural, né, é o reflexo dos tempos. Um pouquinho antes de entrar aqui na nossa conversa, eu puxei no LinkedIn uma matéria de uma outra ex-aluna de outra instituição, a Luciana Silva, que trabalha na Sanutrim, então trabalha no food service, mais para coletividade, e já trabalhou, se eu não me engano, no Dom, trabalhou na alta gastronomia também, e hoje está na coletividade, e ela trazia alguns aspectos, né, desse cenário atual, e convergia aonde? Para a liderança, para a questão da liderança, né? No ponto em que eu tenho que trabalhar algum aspecto motivacional, sim, mas o motivacional ele é meio, ele não é fim. Uhum. E aí a gente fica pensando como profissionalizar sem perder o encanto. Talvez seja um pouco isso, meus jovens, que eu, junto com vocês, estou tentando, né, enquadrar, acertar, focar esse tema, ou essa sensação. Tentar focar uma sensação que eu e o Rafael começamos a conversar por questão estratégica e afeto há 2 anos atrás, 2019, né, Rafa? Isso. Através de análise um pouco do mercado hoteleiro do Nordeste. A gente trocou piada via Instagram, de afeto, e aí a gente começou a falar, encontrou parceiros e clientes em comum. E o alerta foi o primeiro dado ali. Aquele alerta levou meses para a gente voltar a falar, mas quando a gente voltou parecia que tinha sido a conversa ontem, e aí ele, né, criou a conspiração trazendo a LG junto, e que estava no outro eixo, estava lá no sul. Isso também é importante, né, porque eu sei que vocês têm uma amplitude hoteleira de gente que tem milhagem, que é Brasil inteiro, né? Outra coisa importante, porque hoteleiro, a forceps quebra preconceito. A gente trabalha longe de família, para todos os lugares do planeta, né, com os staffs mais exóticos e com os clientes mais exóticos ainda. Não tem como, né? A quebra de paradigma é rotina nossa, né? E a gente foi discutindo muito isso, né? Primeiro a gente foi olhar mercado, porque é meio que natural, né? Nós 3 temos essa coisa de pegar em mercado e começar a falar no mercado, porque no final sobrevivemos, ultrapassamos muita coisa, porque tivemos a capacidade comercial de se posicionar, isso, né? E a gente ultrapassou o espaço operacional, né? Então, só nessa brincadeira, eu acho que vale a gente perceber como as competências elas vão se acumulando, né? A competência da hospitalidade, no caminho de nós 3, mesmo que em épocas e lugares diferentes, ela começou por consolidação da operação, né? Nós fizemos o beabá da operação. Vamos dizer que no mercado a gente é considerado aquele gerente certinho, né, nesse aspecto. Então, a gente se dá bem com equipe, por quê? Porque a gente realmente vestiu camisa de equipe, né? Exatamente. Mesmo tendo feito as faculdades, né? Porque esse é um ponto diferencial para bem e para mal quando a gente cai no mercado, né? Você fez faculdade? Então você é playboy. Você é playboy, né? E até provar o contrário,
Nasceu de gravata, né, cara? A gente nasceu de gravata. Você vai para o ar-condicionado, né? É amigo do patrão, aquele papo todo, né? A gente tem que provar 2 vezes nesse sentido, né? Da mesma forma que muitos dos nossos colegas que vieram basicamente da operação, sem a formação, eles vão sofrer 10 anos depois se eles continuarem próximo da gente, porque eles não vão ter repertório. E aí esse cara vai se aproximar e falar: eu preciso ir para o teu mundo, né? Então eu vou baixar a bola, entra no meu mundo, eu vou parar de boicotar e me ajuda para lá, né? Acho muito bonito, porque na verdade vira nossas histórias, né? A gente é orgulhoso disso, né? A gente, 2 minutos a gente tá falando disso. A gente sempre volta para esse assunto. A gente sempre volta. E é engraçado que a gente se falou no ano passado, e a partir de lá é claro que o olhar sobre as publicações de mídia mudam também, né? Então, existe uma mistura de torcida com emoção quando eu vejo, né, os perrengues com sorriso que vocês vão passando, né? E é treinamento, e é entrelinhas classudas, né? Tem uma coisa de torcer, né? É isso mesmo, né? Pé na porta com educação, que é coisa de hoteleiro, né? Então, primeiro esse cenário, meus caros, de que a hospitalidade ela precisa ser exercida. Na verdade, ela só existe quando é exercida, né? Na verdade, se ela, eu vou aqui fazer uma outra provocação, né? Se ela não é exercida, ela tá enlatada lá, ela tá num processo de entrega como speech, né? Assim, eu tenho que cumprir esse speech aqui, eu vou cumprir ele, então eu vou repetir o que o outro tá falando, eu não tô exercendo a hospitalidade, então aí ela não existe, ela é pacote, aí ela tá lá enquadradinha, e não é isso, né? Perfeitíssimo, LG, eu concordo. E eu me lembro de uma cena desse empacotamento quase liofilizado de uma tentativa de hospitalidade. Eu tava viajando para fora e fazendo um roteiro turístico bem tradicionalzão nos Estados Unidos. Nossa referência, né, nesse processo querendo ou não, é referência, porque criou a indústria da hospitalidade de uma maneira mais ampla, né, na relação globalizada. Se o conceito nasce na Europa, os Estados Unidos, né, consegue multiplicar. Então, é sempre referência, né? Eu posso ser extremamente crítico, mas é referência, é respeito e vou beber na fonte, com certeza, né? Crítica não retira referência, né? Crítica é a evolução das referências, né? E eu estava, então, num edifício em Nova York, no World Trade Center, no Empire State Building, para subir na frente do elevador, e tinha uma moça que era da área de eventos, né, e que cuidava da parte turística do edifício. Ela estava com uma calça caqui, uma polo, óbvio, bem americana nesse estilo, e nós chegamos alguns minutos antes, eu estava bem na frente, coisa de hoteleiro, você chega antes para olhar o making off da coisa, alguma falha para contar depois na aula. Eu estava lá, e a menina estava na frente, e ela estava vociferando, xingando metade do staff que estava atrás dela. E claro que ela considerava que toda aquela fila não falava inglês, mas mais do que isso, não acho que seria só isso, ela não estava ainda no tempo dela, ou seja, era off para ela. Então ela não estava preocupada se ela estava xingando alguém. Ela foi falando, deu um minuto, ela virou e deu aquele sorrisão e good morning e começou o negócio, né? É esse enlatado que você falou, né? É isso aí. E é muito forte, né? A gente tem que entender que é uma tentativa válida, mas nós estamos aqui para adequá-la, né? Humanizá-la, porém, né? Eu sei aqui que a gente está, a gangue está junta nisso, com profissionalização, método e tecnologia, né? Não é uma relação romântica da humanização, né? E nem holística num primeiro momento, né? Com todo respeito às relações holísticas. Mas eu entendo que a gente tem uma condição pragmática hoje, que é de uma capacitação por sensibilização, por identidade, para depois eu ir para até outras competências alternativas. Mas eu tenho que trabalhar método, né? E aí, volto o bate-bola para vocês,
porque na apresentação vocês trouxeram a questão do acadêmico, né? Isso. É interessante porque eu tenho 3 décadas de atividade e eu oscilo em vários ciclos entre 80% do tempo no acadêmico, 20% no mercado, e depois eu inverto, né? Então, eu tenho normalmente ciclos de 5 anos em cada um deles. Eu estou no ciclo hoje mais de mercado, né? Uhum. E isso dá frescor, né? Porque você não fica fossilizado num lugar, né? Também dá estranhamento, porque os amiguinhos professores não te entendem assim, e às vezes o mercado também te qualifica como só docente, né? Aí cabe a você também saber se posicionar. Mas essa relação de teoria e prática, que na verdade é uma coisa só, né? Lembrar que a teoria é uma prática comprovada, né? Ela não está dissociada. E eu acho que essa analogia que eu quis fazer do acadêmico profissional, ela está fortemente ligada com o primeiro speech, que foi o da hospitalidade, né? Por que, Rafael, as pessoas chegam hoje sem hospitalidade? Cara, eu acho muito interessante o que você está falando. Primeiro, eu concordo. E talvez as respostas estejam em algumas coisas aí que eu acho que a gente pode ir elencando no nosso papo, né? Uhum. Mas mudou, né? Mudou muito a maneira de capacitar. E outra coisa, cresceu demais o setor, né? E será que a gente... Então, mas eu estava falando com o Gustavo, cresceu demais. Mas por que não tinha... Cadê os Rafaéis, os Paulos, os LGs que tinham? Por que não deu, acho que talvez, andamento e segmento? Será que nós deveríamos ter formado esses gestores com a hospitalidade que eu vejo dissipando, meio que se perdendo? Aonde erramos, né? Onde erramos? Pergunto, cara, eu me culpo. Onde eu erramos? nem deveria, mas eu me culpo. Muito legal, Rafael. Eu acho que tem uma mudança, aí talvez o acadêmico ajude, tá? Tem uma mudança na década de 2000, externa, que é muito importante a gente compreender. O processo de globalização e também uma sequência política democrática no Brasil, de FHC até Lula, por ali, né? Mas a gente tem um desenvolvimento, com todos os equívocos do país, a gente tem um desenvolvimento mais ou menos contínuo, que aproxima as redes internacionais, amplia a malha aeroviária, e a gente vive de conexão, né? E as questões da tecnologia. Isso daí dá um impulso de transformação muito positivo. Esse é o cenário que vocês e que eu nos consolidamos como profissionais. E aí começa o escasseamento, eu entendo. Eu me lembro que os cursos de hotelaria começam de 80 para 90, os cursos de gastronomia começam de 90 para 2000. Isso é importante entender. Os bacharéis de hotelaria vão começar de 90 para 2000. Então eu tenho, na cronologia, turismo, anos 80, hotelaria 90, gastronomia 2000, para ser mais simples. Eu entendo que a consolidação dessa formação superior, mesmo tecnológica, ela focou no entusiasmo fácil, tanto da moeda dólar, quanto do volume de cliente. Então ela resolveu ser um fast food. E ela perdeu sua origem de formação de fato. E eu fui percebendo, na virada de 2004 para 2005, uma mudança no meu aluno. Eu percebo que cada vez mais entram alunos menos capacitados, menos sensibilizados à hotelaria de fato. Mais paraquedista. E aí você tem uma influência de moda de que a gastronomia ela confundiu, entornou muito as escolhas do pessoal. E houve uma relação de preterir a hotelaria. O fato é que entre turismo, hotelaria e gastronomia, o único curso que eu acho que tinha mais método de gestão, que juntava operacional com tático, era hotelaria. E continua sendo para mim. Continua sendo. Os outros são esquizofrênicos nisso, porque eles saem do estratégico para o operacional. Cara, você não vai discutir conceito de vegano.
Você não vai discutir a hospitalidade, a comensalidade do grande Dr. Mário Beni e pensar em emitir passagem. Não no mesmo curso. É muita presunção, entendeu? Enquanto a hotelaria, ela era mais fechada nesse sentido, mas permeou, e aí eu agradeço muito, Rafa, muita sensibilidade, permeou todas as disciplinas da hospitalidade. Porque eu volto para a hotelaria através do acadêmico, porque eu tinha ido para a gastronomia, mas quando eu volto para a gastronomia, o meu diálogo, o meu DNA, ele é hoteleiro. Hoteleiro. Mas é um diferencial teu, Paulo, isso, cara. Por isso que eu falo, esse cara, tipo de papo que a gente tem que ter aqui. Eu tô adorando, eu estou assim, num outro planeta nesta conversa. Eu estou adorando. Que vibe, né? Vamos ver os comentários depois desse podcast, desse episódio, serão... vai ser... Minha nossa. Mas, ô Paulo, eu lembro que nos anos 2000, a gente até falou um pouco sobre isso, no episódio anterior lá com o Milito. No ano 2000 também tem um boom da hotelaria ali, né? As universidades em São Paulo ali, a Anhembi Morumbi, a Castelli também acaba se fortalecendo bastante. Claro, ela tem aquela coisa de quem vai estudar na Castelli é quem tinha mais condição, até porque o curso era integral, né? Enfim, mas tem um boom. Eu lembro que no meu colégio muitos dos meus amigos decidiram ir para hotelaria porque era o curso da moda. Você acha que esse mesmo processo do curso da moda com a hotelaria nos anos 2000 é o mesmo que ocorre com a gastronomia agora nesse período, assim, que meio que tipo, é porque é fácil, é porque você vai se formar e vai ter uma vida de popstar, porque eu vou até fazer uma outra referência aqui. Em 2004, quando um pouco antes de eu entrar na hotelaria, 2003, minto. Em 2003, um ano antes de eu entrar na hotelaria, eu entrei na hotelaria bem por acaso. Mas tinha uma matéria no estado de São Paulo, eu me lembro que eu cheguei na casa dos meus avós, a minha tia sempre leu muito jornal, e um dos cadernos do estado de São Paulo existia um caderno especial, uma edição especial, que eu lembro o título dessa matéria. O título da matéria dizia A Mordomia da Mordomia. Era um material de hoteleiros entrevistando gerentes gerais, capitães porteiros e tal, e mostrava uma vida simples, fácil. Eu vou aqui, abro a porta, eu pego a mala, eu sou o gerente geral. Entrevistaram gerentes gerais, não vou aqui citar os hotéis, para não fazer merchan para eles, nem criticá-las, essas más marcas. Mas o gerente geral, nessa época, tinha uma imagem do gerente geral numa cadeira mole, sentada no lobby de uma recepção, tomando seu espumante, às 10 da manhã. Então, parecia era um popstar, né? O gerente geral atingiu o auge da carreira ali. Eu entrei para essa vertente com essa visão também, LG, quando eu de que seria um mundo fantástico, sim, tudo facilmente com a minha formação, minha viagem para os Estados Unidos, eu falo inglês e espanhol, e daqui ali eu vou rápido. E você acha que é o mesmo movimento que acontece com a gastronomia hoje aqui? Você acha que acaba acontecendo isso? Na minha opinião, o delay, LG, nós falamos de delay, eu e o Rafael falamos disso há muito tempo, mas foi a nossa conversa de WhatsApp das semanas anteriores. O delay tecnológico e de setor da hospitalidade em relação a outros segmentos. Por que um gerente geral ou porque o diretor de operações nosso ganha sempre de 20% a 45% a menos? Por que uma gerência de staff ganha 75% a 150% a menos, né? Por quê? Porque, de alguma maneira, em algum momento, nós perdemos o timing. O que é desesperador, o que é crítico, né? E aí eu subo o tom, não consigo só achar engraçado, é que o segmento cresceu, a gente acabou de falar isso, o segmento cresceu, ele é representativo, a hospitalidade, o lazer e o entretenimento estão nas matrizes e nos eixos do desenvolvimento do século XXI. Então, nós temos, em perspectiva, mais 100 anos disso, né? Isso ligado tanto às matrizes antigas, tradicionais, só desenvolvimentistas, mas muito mais nas sustentáveis, porque a sustentabilidade passa por nós,
passa por nós, amplia a nossa responsabilidade estratégica nisso, né? E aí, claro, nós não precisamos, não tem uma caça às bruxas aqui, tem um olhar, né, de profissional maduro que subiu na montanha e eu já percorri uma parte e antes de rolar abaixo, eu tenho como conectar com outros, né, para que não seja rolar abaixo. Exatamente. O segmento é grande, a gente, com uma pandemia, a gente está vivo ainda, muita gente está caindo no meio do caminho, mas a gente sabe que eu faço uma comparação com uma erupção. Quando um vulcão explode, ele, além de cinzas e fumaça, que mata muita da vida no entorno, a lava queima e acaba com o terreno todo em torno daquela explosão. Nós estamos passando por isso na área de hospitalidade. Vai queimar praticamente tudo. Porém, quando acabam os abalos sísmicos, quando acaba a fuligem, quando acaba a lava e ela seca, aquele solo é sempre o mais fértil, né? Usando um pouquinho da nossa história de vinho, né, Rafael? Ou seja, solo vulcânico é onde a videira e a vida floresce. A vida floresce, né? E a gente é forjado nisso, né? A gente, qual é o setor que vive de fluxo de caixa como nós? Né? A gente vive de fluxo de caixa, a gente vive em crise e sorri, né? Então, não dá mais para tomar o espumante todos os dias às 10 horas, mas é claro que quando a gente puder, a gente não vai perder a oportunidade de tomar, de celebrar e de postar. Porque o imaginário também funciona. O imaginário funciona. Eu acho o Rafael é um cara, eu não sabia de várias transformações da vida profissional dele, eu fui entender meses depois, ele estava sorrindo. E não é que ele estava sorrindo à toa, ele estava sorrindo, ele estava mandando mensagem estratégica. Eu fiz uma brincadeira de flashback com o Instagram dele outro dia. Puta, esse cara é fera. Né? Ele fez um monte de transformação e ele está dando as mensagens estratégicas. Porque é isso, eu não posso perder essa característica hospitaleira. Onde está o Rafael, onde está a LG, onde está a Ferretti? Eles estão por aí, sim. Estão meio jururu, né? Tão meio envergonhado. A gente está aqui provocando para sair da toca. Claro, sai da toca. Vem com a gente. É isso aí. Vem com a gente. É isso aí. E temos que capacitar muita gente, porque a hospitalidade não está dentro de latinha. Estão esquecendo dela. Eu posso dizer que eu tive uma surpresa muito grande com aulas virtuais na pandemia. Eu dou aula numa faculdade, também no Saint-Marchand, mas em São Paulo. Todas as aulas foram virtuais. É uma faculdade, vamos dizer assim, das novas faculdades, não das tradicionais, que também apostou na área de hospitalidade. O nosso público é principalmente B e C, muita gente jovem, nova e trabalhadora, um outro segmento. E quando eu me deparei com Zoom, Google Meet, etc. e tal, modifica a dinâmica da aula. E eu trabalhei 3 aulas seguidas sobre 2 conceitos, hospitalidade e comensalidade. Eu fui falar de egípcio, eu falei da Bíblia. Eu sei que terminou uma aula que eu usei de história de 2000 anos atrás. Eu tinha gente chorando, era quem crente e ateu. Olha aí, cara. Questão. E foi muito legal, porque eu consegui pegar. Eu vou dar um exemplo. Sabe aquela camareira que nunca fala conosco, mas ela sorri? E você sabe que aquela senhora... Bom, gente, vocês estão... Aquela senhora alemã de Gramado, aquela senhora nordestina, Rafael... Eu já imaginei ela aqui. Ela treme quando a gente passa. Ela tem medo da gente, mas ela admira. Com o tempo, ela volta a respirar quando a gente passa. Eu dei aula para uma senhora dessa. Olha aí, cara. Óbvio que ela se chamava Maria, né? É muito emocionante. E ela tinha uma enorme dificuldade em escrever texto. Eu não posso reprovar essa pessoa. E eu também não posso ser condescendente. Eu tinha que provocá-la, conduzi-la e acolhê-la. Não sei bem como, mas acho que deu certo. Ela continua. Ela passou já 2 semestres. Olha aí. Ela tinha a hospitalidade que a gente precisa, cara. Ela tinha hospitalidade. Só não escrevia, né? E ela começou a falar disso. 2 semanas atrás, na aula, ela entrou no chat e ela escreveu a definição de comensalidade. Eu tive que segurar para não chorar. Ou seja,
existe vida. Mas existe, a gente acredita. A gente acredita demais. E dessas pessoas simples que sai a hospitalidade mais natural, né, cara? Perfeito. Eu sei que a gente vem muito, às vezes, querer impor padrões, não pode isso, não pode aquilo, não chama de Paulo, é senhor Ferretti. Isso. Eu vi isso muito na Bahia com as baianas do Acarajé. Quando ela chamava de meu rei, meu amor, e a gente queria que falava senhor fulano. Não. Perfeito. Quando elas abrem o coração, não há método ali, vamos supor assim, que segure essa hospitalidade emotiva, esse coração que elas abrem na hora de tratar uma pessoa ou outra. Então, essas senhorinhas aí, que tenhamos mais Marias na hospitalidade, né? Rafael, isso é pauta para o LG marcar. Sabe um bem bolado que a gente pode combinar um dia desses, se o pessoal permitir? Você falou e me deu um raio de flashback aqui, porque eu lembrei mais ainda daquela palestra com o LG em 2004 e de outra conversa nossa sobre o Nordeste. Nós vamos falar de liderança, né? A gente tem que desembocar a foz da nossa conversa. Tem que desembocar. Eu já estou aqui anotando para puxar esse negócio. Mas e aí? Né? Então eu vou tentar dar uma catalisada aí para transpor o São Francisco. Quando a gente faz trabalhos de âmbito nacional, e nós três temos milhagem nisso, vou compartilhar, empírico por enquanto, né? Mas é uma provocação para não ser empírica, né, LG? Quando eu faço um trabalho de capacitação de liderança, por exemplo, ou de equipe de atendimento, ou mesmo de comercial, já que eu provoquei há tempos atrás o comercial, em São Paulo, eu tenho normalmente um primeiro momento da absorção formal, frio e desconfiado, que é o início de qualquer abordagem, né? A hotelaria em São Paulo e com os staffs. Quando você quebra esse gelo e não sucumbe a isso, você começa a ter o retorno e aí você aquece e você tem um equilíbrio no âmbito nacional entre método e motivacional, comportamental e técnico. Né? Normalmente você tem nas equipes de São Paulo resistência inicial, uma barra que está mais lá em cima, e eu estou falando desde camareira a gerente geral. Isso. E aí, bum, vai, performance e tal. Eu gasto uma energia para sair da inércia imobilizada maior. Mas quando eu venho, normalmente eu tenho mais insumo humano, né? Beleza. Isso não é papo de paulista, por favor, vocês vão compreender. Aí eu vou para o sul do Brasil. Eu não gasto tanta energia para conectar, porque a hospitalidade também é cultural e inerente do sul do Brasil. É hospitaleiro e é educado. Existe maior formalidade, mas não existe agressividade como o paulista, o carioca e o brasiliense têm, né? Esses urbanos mais psicodélicos, né? Todo o sul é respeitoso nesse sentido, nos recebe, rapidamente entra no coletivo do disciplinar e vai para o técnico. Porém, o desafio de você aquecer ou fazer o improviso e usar o comportamental para aumentar a empatia, você começa a sofrer resistência. Certo? Então, você normalmente consegue performance, ela tem uma curva de crescimento de angulação pequena, mas contínua, né? É como um investimento conservador. Você coloca, mas sempre vai ter, você não perde, mas vai devagar, certo? E aí vamos para o Nordeste. 5 minutos de treinamento, você está nu na frente da turma. Alguém vai aparecer e vai acertar sua mente, sua história, seu coração, vai acertar talvez sua sombra, e você já começa a desmontar padrão. Ok, se você não voltar para a caixinha e querer ser um consultor paulista, né? Não cometa esse erro, e ao mesmo tempo não querer ir para a turma da pipoca, porque também dá vontade, né? Controla as emoções. Se você levar, você normalmente vai ter a maior das performances no treinamento, um trabalho energizado 5 dias seguintes na operação,
E os 25 dias seguintes você vai ter a performance caindo numa angulação que você nunca sabe qual, né? E frustra muito porque as pessoas não estão fazendo isso porque não querem, mas porque falta alguma consistência de método ou de cultura ou de autoconfiança que a gente se sente completamente solitário no cargo. E, LG, não é culpa sua, não é sua também, Rafael. Onde nós não erramos. Esse espectro é muito grande. Esses 3 cenários são maravilhosamente provocadores. Então, eu trago de volta. Faz sentido? Talvez não é o certo e errado. Faz demais. Que resumo que você fez aí de análise do país. E é o que a gente vive isso, cara, há anos. E você foi falando e eu fui me vendo nos meus últimos empreendimentos. A baiana do acarajé do Rafael, LG, ela não pode deixar de falar meu rei. Eu concordo. Mas eu tenho que passar todos os conceitos de higiene para ela. E ela precisa de uma noção de contabilidade para ela entender que ela gera riqueza, traduzindo de uma outra forma. Porque existe uma pessoa com todas essas ambições lá, né? Da mesma forma que a Fraulein de Pomerode, ela tem emoção lá dentro. Ela tem. É emocionante. E ela precisa ter a oportunidade de entender que se ela romper o protocolo 5 minutos num check-in, ela não vai trair a hotelaria. E nem a tradição da hotelaria. Né? Fortíssima. Nem a cultura. Não, e nem a cultura, né? É a cultura que todos nós carregamos. Um país continental. Eu tô gostando dessa conversa, porque eu também me vi em todos os seus cenários, né? A única região do Brasil que eu não trabalhei ainda é na região centro-oeste. Não tive essa oportunidade, mas nos demais eu já tive a oportunidade de passar. Aí é nesse ponto, Paulo, que eu e Rafa, né, que eu quero tocar, porque eu acho que aí vai estar muito na capacidade da liderança de extrair isso e entender como fazer isso. E aonde que nós, como líderes, perdemos isso? Será então que a gente está querendo? Será que a falha está em moldar isso, em tentar moldar isso num padrão em que eu não entendo? Por exemplo, eu como paulista vou para o norte ou nordeste e quero levar o molde paulista para lá, será que eu não tenho, será que me falta adaptabilidade? Eu estou aqui colocando eu como líder para não colocar ninguém, mas faltaria em mim essa habilidade de adaptação, ou me falta hospitalidade para me colocar no lugar do outro e compreender de que maneira que eu vou servir melhor para ela? Ou será que ainda como líder eu só quero me colocar como salvador da pátria e não como a lanterninha que vai guiar a liderança? Cara, é o que você falou, não tem aonde a gente errou, né? O prisma é gigantesco. A gente está falando aqui de várias questões aqui, né? De comportamento e de estilo de liderança, mas como então a gente conseguiria formar melhores líderes para extrair melhor dessas pessoas? Sei lá, a gente não vai ter resposta talvez aqui, mas quais provocações ou perguntas podemos fazer para provocar isso? Eu acho que primeiro é uma análise estatística entre oferta e demanda. Quantos profissionais gestores se capacitaram para os cargos abertos nos últimos 20 anos? Para nós, é como se a gente tivesse de salva-vidas no oceano, LG. E a responsabilidade, ela traz essa sensação de, não sei se é knockdown, ou às vezes desespero, às vezes de prostração, ou de impotência, né? Onde nós erramos, né? Ou o que falta? O que falta é mais de nós. Olha que prepotente que eu estou falando. Né? Mas eu entendo que é meio como desbravar terras novas, né? A hotelaria brasileira, tem uma brincadeira que rolava há um tempo atrás. Eu sou da pré-história da hotelaria e o Rafael é do ano 1. Tinha os Jurássicos,
Exato, essa questão do Jurássico, né? E é estranho a gente pensar isso, porque a gente está falando de virada do século XX para o XXI. Isso aí. Mas tem... Daí, eu sempre que eu falo isso, um aluno fala assim, mas professor, o senhor disse que com a chegada de Dom João VI, os hotéis... Eu estou falando da profissionalização. O mercado chegou com delay de 150 anos. Entre ocupar e existir, tem uma diferença, né? A hotelaria, ela tem essa coisa de ela... Engraçado, a gente vai falando agora, deu uma piradinha aqui. A hotelaria, ela primeiro se constitui como estrutura física imobiliária, né, dando só uma canelada num segmento. Isso, legal. Depois vem bandeira, depois vem cultura de bandeira. Ah, que engraçado, né? Ou seja, a gente entra nessa terra fértil, porém zoada. Um dia, quando essa terra for menos caótica, a gente ocupa. E nós fomos desbravar, cara. A gente foi pro sertão. Eu não tinha ideia disso. Essa ficha tem 10 anos que eu penso. A gente está desbravando. E tudo que é novo é solitário, né? É por isso que a gente tem muito essa sensação nostálgica, né? Mas a gente, onde passa, deixa a marca. LG, posso dizer para você, eu tenho um cliente que passou há tempos atrás pela gestão do Rafael. E até eu fazer essa conexão demorou. Mas, de repente, fazendo escavações arqueológicas, eu identifico, olha lá uma hospitalidade, e exumando cadáveres, eu descubro que quem tinha plantado subversivamente a hospitalidade chamava Rafael Leite. Foi um negócio, eu estava na frente da decisora, né? E eu tendo a pelo menos, parecer um cara sério. Mas eu me emocionei, porque veio o professor, né? E eu dei a bandeira total, assim. No caso, ainda bem que é uma pessoa boníssima e que usou isso só para coisas boas. Mas eu vi vários vírus da hospitalidade disseminados naquela galera, né? E depois esse rapaz aí chega para mim e fala: você tá aí? Não sei o quê, quando é que você vai treinar aqui? Tô com ciúme, só porque eu passei aí, até a minha ficha cair. Então, assim, nós estamos reverberando, nós estamos, né? A provocação ela é fundamental, a acidez é importante, o Rafa sabe isso, porque um vinho sem acidez, ele é um vinho chato, né? A acidez, ela dá frescor, ela aviva as coisas. E a gente provoca, né? Porque é o e se, né? É essa frase, essa partezinha, e se? E se eu fizesse isso? E se é o que faz a coisa andar e é isso que a gente faz. Falando em semente, eu também tenho que me colocar nessa conversa aqui, até porque, embora eu tenha conhecido o Rafael um ano depois de eu ter começado em hotel, esse senhor aí de barba aí que tá olhando pra gente com L quadrado atrás, foi um dos meus professores em hotelaria. Ele foi meu chefe, foi meu gerente de recepção, enquanto eu era recepcionista. Claro que eu vou contar a história que ele não me promoveu quando eu tive a oportunidade de ser chefe de recepção. Eu sempre tenho que contar essa história. Eu não fiz isso, porque hoje ele está aí, porque ele é ele. Mas, sem dúvida nenhuma, a semente da hospitalidade foi plantada por esse cara aí, que, sem dúvida nenhuma, me ajuda e contribui muito em eu me manter motivado a estudar, né, a ler mais, a buscar mais, até essa inquietação de compreender o processo, e esse podcast nasce dessa nossa inquietação em provocação e fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre não só a importância do nosso segmento, como também da importância da hospitalidade, não só na hotelaria, mas como vida, né, como mundo, né? Eu ainda acredito que a hospitalidade, assim como o professor Castelli, a hospitalidade, ela é sim, sem dúvida nenhuma, uma das ações capazes de salvar o planeta. Bom, tô parecendo um radialista, né? Eu tô me sentindo aqui com esse microfone. Que mais? A gente... Eu queria... O Paulo tem que fechar, assim, com... então, porque a gente tá no tempo... A gente tá no passaria... Vamos aterrissar, então. Vamos. Mas assim, Paulo, primeiro, cara, antes da gente fechar aqui, te agradecer de novo pelo seu tempo. E esse talvez tenha sido um dos podcasts mais divertidos, jamais aqui, desfazendo dos demais convidados, mas esse é muito divertido porque junta, para mim,
pessoas que eu admiro demais e que eu tenho como referência para essa atividade. Então eu estou muito feliz mesmo de estar fazendo. E a forma que o Paulo transmite os conteúdos dele é leve, né, cara? Olha quanto. Ficaram vários insights aqui, hein? Vários insights anotados para futuras conversas aqui e outras provocações também. E nos aterriza que a gente está viajando aqui, Paulo, por favor. Olha, eu acho que a gente pode centrar foco do taxiar aterrissar na liderança que foi já pipocada aqui em vários momentos, né? Isso. E qual é o desafio, né, na consolidação? Porque a construção já está acontecendo, nós somos efeito dela, né? Nós fazemos parte desse processo. Somos gerações de liderança, né? Isso também nos une, é uma coisa muito bacana, né? Mas, então, essa construção, essa constituição e continuidade da liderança da hospitalidade para o nosso país, né? Eu entendo que na mistura de algumas das falas de vocês, eu acho que nós temos que trabalhar a ideia da capacitação e da profissionalização do segmento, de uma maneira muito pragmática, termo que a gente também utilizou, né? Hoje, com toda a condição gravíssima que vivemos, nós temos tempo ocioso, custos ameaçadores, né? E nós temos que transformar esse tempo, né, em investimento. E eu entendo que o investimento mais valioso para aqueles que continuam conosco são as capacitações de todas as esferas, né? E eu vejo vocês dois atuando dessa maneira. Esse speech não foi alinhado entre nós. Jamais, né? Eu estava aguardando essa informação, porque é de uma aderência muito grande. Eu, como consultor hoje, eu optei radicalmente, né? A gente refez o trabalho de planejamento estratégico durante a pandemia e nós estabelecemos que no nosso MVV, né? Nós queremos desenvolver o ser humano através da profissionalização da hospitalidade, né? Isso vem conjugar a frase que o LG acabou de trazer. Nós acreditamos mesmo que, através da hospitalidade, o mundo pode ser melhor. Se você acha que isso é céu de brigadeiro ou cor-de-rosa, eu respeito você, mas eu faço do meu dia a dia uma realização disso. E essa realização, ela se dá com as capacitações de todo tipo de liderança. Hoje, capacitar tecnicamente as lideranças médias nos aspectos de contabilidade, sistema, processo, inventariado, é fundamental. Eu tenho que contabilizar, porque no momento que eles contabilizarem, não de forma coerciva, mas sensibilizando de que aquilo faz parte da continuidade do holerite dele, ele tem que estabelecer uma relação integral disso, né? Então, eu não posso mais dissociar a responsabilidade de todo líder do DRE. O DRE, cada vez mais, tem que ser um exercício cascateando até o dia que a gente apresentar a DRE mensal em coletiva para a galera toda, né? Linha após linha, até chegar em EBITDA, mano. Então, pode parecer conversa de louco? Não, não é conversa de louco. Eu não estou abrindo mão da hospitalidade, mas eu preciso do conhecimento. E hoje, na velocidade que o conhecimento está, dois aspectos: capacitação do ser humano e tecnologia. Eu tenho que abusar da tecnologia como nós estamos fazendo aqui. É óbvio que a gente queria estar junto tomando espumante. Claro. E faremos isso. Faremos. Amém. O momento pede isso e é isso que eu tenho. E eu vou aquecer virtualmente, né? E eu tenho que trazer todo mundo. Então, eu entendo que a liderança hoje tem que ser capacitada, né? A gente tem que trazê-la para a responsabilidade tanto da capacitação quanto da tomada de decisão. Óbvio que a maturidade de cada equipe tem que ser entendida, né? Eu não jogo, eu tenho visto isso também. Alguns gerentes gerais que, na ânsia de trazer, estão delegando, mas não sabe dar feedback, não sabe para quem, e aí os resultados operacionais de setor estão derretendo. E aí o que você abre? Você abre a chance para o investidor, o sócio minoritário, falar: tá vendo? Apostou nesse peão? Corta tudo, downsize, e aí o projeto, para nós todos, que nem estamos naquela rede, a gente vai embora.
Porque vai sofrer impacto. É isso aí. Óbvio, total. Né? Então, eu tô capacitando hoje feedback, eu estou passando treinamento de feedback, eu estou fazendo um trabalho de secretariado, vou chamar aqui entre nós, mas que é o quê? É uma assessoria para lideranças altas, preparação de reunião, tema e consolidação de reunião pós-reunião, para que isso vire um documento que ele se aproprie e que ele também capilarize isso nos grupos. Trabalhando com liderança grande, que está aperreada, não está olhando isso. Né? Então, só alguns exemplos. E uma outra coisa que eu vou pegar, o Rafael brincou com futebol, eu ando felizinho com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas, pronto, assim, vai começar. Eu prometo que eu vou ser sucinto. Eu vou no nome do português, Abel Ferreira. Abel Ferreira é uma pessoa muito interessante, ele dá entrevistas muito boas, e ele aproveitou esses últimos dias da estada dele em Portugal e ele concedeu inteligentemente coletivas para toda a mídia especializada do Brasil, de esportes, e para programas televisivos abertos em Portugal. Eu ouvi a segunda entrevista dele e falei, tem uma coisa aqui de liderança que eu vou guardar. E eu comecei a pegar esse material, porque a gente sabe que na hotelaria e na gastronomia, as analogias de esporte, né, elas facilitam o nosso contato com a base, né? Sim. E aí o Abel fala uma coisa interessante. Eles ficam perguntando dele, Jorge Jesus, do Mourinho, né, dos coaches portugueses. Qual que é a diferença? E eu vi que ele foi evoluindo na resposta. A primeira resposta foi espontânea. A terceira, editada, ele foi cruel, ele foi cirúrgico. Ele fala assim, nós, técnicos portugueses, não temos habilidades maiores do que nenhum outro técnico. Porém, nós estabelecemos uma rotina de comunicação e troca de experiências entre os coaches. Nós trocamos experiências táticas e de gestão de clube entre os coaches portugueses. Eu nunca encontrei o senhor Mourinho nem o senhor Jesus. Porém, eu faço parte de um grupo em que nós discutimos as preleções e as definições táticas. Acabou, é o que a gente está brincando aqui. Matou. É isso. É isso aí. Quais são os líderes que a gente precisa trazer para essa rede? Nós precisamos de mais líderes. Mais líderes. E essa troca, né? A troca na hotelaria não pode ser só de ocupação para auditor noturno, né, gente? Ela tem que ser um exemplo, né? A gente tem provocado muito essas trocas de benchmarks, sabe, Paulo? Assim, perfeito. Falar, vem aqui no meu parque, sim, que a gente vai conversar, vai andar e vai... E eu vejo que tá tudo bem. O cara não vai se tornar melhor ou roubar minha estratégia, meu plano. Não, ele tá tudo bem. Eu acho que essa conexão que a gente tem feito é bem o que você está falando. E a importância de quebrar esse ciclo também, né, Paulo? Porque a gente também falou isso também em um dos episódios, que os hotéis até mesmo nem mais ocupação estão trocando, né? Como se fosse uma estratégia. Imagina, eu não passo a minha ocupação, eu minto a minha ocupação sabe, gerente geral não liga para gerente geral, não vai tomar café com outro gerente geral para discutir ou para conversar sobre possibilidades, porque não quer expor a estratégia como se fosse o segredo. E é na conexão que vai rolar a transformação, né? É na união nossa como segmento. Talvez a gente também tenha um gap grande nesse processo de separar as coisas e não de unir. Nos falta muito ainda nesse processo, né? Então, acho que a gente tem... a gente vai provocar muito isso aqui no Inspirando Cash e também no Inspirando Hospitalidade, de trazer as pessoas para conversar. Cara, conta pra gente, fala o que você pensa, fala o que você acha, né? E vamos construir junto, né? Se a gente está pensando em olhar para o futuro, em prosperar os negócios, que esse é o meu e do Rafa, né? O nosso MVV do Inspirando Hospitalidade é prosperar os negócios hoteleiros para todas as futuras gerações. Então, todo negócio que a gente for gerir, como gerente geral, né? O Rafa está lá em Olímpia, eu estou aqui em Foz agora, é prosperar o negócio do dono, ele investiu ali, então meu papel é prosperar. E como fazer isso? Aí eu tenho um método, né? Eu desenhei um método de gestão, isso tem tempo, né? Não é amanhã, o resultado não vai acontecer amanhã. Por quê? Porque eu tenho um método, né? Eu vou encher um pote primeiro, depois eu vou encher o outro pote, eu vou assim por diante, né? Então, é o que você falou, quando esse processo está muito... Como não tem método, né? É tudo muito empírico, é tudo muito na base da motivação do vamos, né? Do comercial, que aí vem a provocação inicial, aí a gente não consegue ter credibilidade na entrega, né? É tudo para ontem, é tudo para já.
né? É tudo agora. E aí quando vem um cara com método, aí não, esse aí é metódico, esse daí é acadêmico, esse daí é professorzinho, né? E aí já a gente perde. Então, talvez falta olhar para isso, assim. Aqui é mais outra provocação que fica aqui permeando. A bola tá quicando aqui, sabe? Tá quicando, mas fica para uma próxima, que a produção tá aqui, ó. A produção tá aqui no meu ponto. Tá aqui no ponto. Ó, vamos encerrar esse episódio, mas eu queria, Paulo, fala pra gente aqui primeiro, contato, e-mail, e fala um pouquinho da sua consultoria aqui pra gente, comenta um pouquinho do trabalho de vocês, pra gente poder também depois fazer um fechamento aqui. Acho que ficaram diversas provocações. Agradecer de novo, Paulo, por ter vindo aqui falar com a gente, dispor dessa hora conosco, quase 2 já, falando aqui com a gente, e falaríamos a noite toda. Já tô quase pegando uma garrafa de vinho ali, e a gente já ficava aqui falando. Ele dá. Mas fala um pouquinho da consultoria, da Lagar, e aí do contato, e para que quem quiser depois procurar a consultoria, poder contactá-los. Ótimo. Lagar Consultores é uma consultoria voltada para a área de hospitalidade, para o desenvolvimento profissional, né? A gente quer seres humanos melhores através da profissionalização da hotelaria, da gastronomia, do setor de eventos e turismo. Para nos encontrarem, lagargastronomia@gmail.com ou 19, prefixo, 99841-8532. Hoje a gente trabalha com o segmento hoteleiro, com restaurantes, bares, e a gente tem trabalhado até com sítios e fazendas que estão migrando das atividades, além de produção orgânica, para o turismo rural, para o staycation e assim por diante. Que bacana. Muito legal. É bastante interessante as experiências que têm surgido. Muito interessante. Quem quiser contactar o Paulo ali e a Lagar Consultores, a gente vai deixar o link deles ali no nossa bio ali do episódio. Então clica lá e contacte o Paulo. Rafa, alguma consideração final para fechar ou não? Paulo, muito obrigado. Que participação sensacional, que matéria, que assunto sobre a liderança. Que aula, né, LG, que a gente teve sobre isso e surgiu muitos insights e provocações para umas próximas. Né? Então você aí que curtiu, não deixe de multiplicar para os amigos, né, LG? Todas as plataformas do Spotify, do Apple, a Deezer, todas as plataformas com o nosso podcast, o Inspirando Cast, e também siga lá a gente nas redes sociais. Nós temos a nossa página do Instagram, o @Inspirando Hospitalidade, e agora uma nova página do LinkedIn, o Inspirando Hospitalidade. Curta lá, comenta, compartilha, publica, chama os amigos e vem com a gente. Obrigado, né? Em breve muito artigo provocador lá na LG. A ideia é essa, provocar um pouquinho também, escrevendo para quem às vezes não tem tempo de ouvir, poder ler um pouquinho. Tá bom? Pessoal, beijo! Fui! Valeu!